Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao programa As Pessoas Inspiram, aqui nos estúdios da RS Play. Hoje, gente, estamos com uma pauta muito importante, uma pauta diferente, que eu normalmente não trago aqui nas minhas pautas do programa As Pessoas Inspiram, que vai falar sobre tecnologia, inovação, indústria 4.0 e robótica. E para falar sobre esse assunto tão especial e tão pertinente nos tempos de hoje, eu trouxe o Cristiano Sidegum, ele que é gerente comercial da Maja International. Seja muito bem-vindo, Cristiano. Muito obrigado, Eliane. É um prazer estar aqui, uma grande oportunidade para mim poder contar um pouco da minha história e da minha carreira. Com certeza, né? E um assunto super bacana, né? É um assunto que todas as empresas hoje, né, precisam estar a par, né, em termos de conceito e tudo mais, né? Mas antes disso, para as pessoas conhecerem o Cristiano, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória para nós. Perfeito. Bom, eu gosto de contar sempre a minha história lá do meu início. Eu sou natural do interior de Gramado. Eu vim para a cidade grande, como a gente chama aqui na região metropolitana, aos 17 anos, com o objetivo de cursar o Liberato, que seria um curso técnico e tudo mais. E naquela época, a ideia era estudar e retornar para minha cidade, possivelmente para abrir uma empresa de instalação ou alguma coisa assim. Eu também gosto de citar alguns pontos, alguns momentos que eu tive na minha carreira que eu recebi bons conselhos. Por que eu cito já logo no início? Quando eu vim para cá, eu recebi um conselho de um profissional já experiente na área e tal, que eu deveria seguir alguns passos para me tornar um profissional completo. E um dos passos era conhecer os materiais. Então, trabalhar num distribuidor de material elétrico, dentro desse ramo. Depois, conhecer manutenção. Depois, engenharia, programação e assim por diante. Então, aquele conselho eu tenho até hoje, porque direcionou e talvez no subconsciente acabou acontecendo exatamente aquilo. Então, eu passei por várias experiências em excelentes empresas, com excelentes profissionais, e assim eu fui me capacitando até o momento de hoje e continuo sempre me desenvolvendo. Sim. Então, quando eu vim para cá, cursei o Liberato, aqui na região do Vale dos Sinos, cursei o Liberato, me formei e eu decidi não retornar mais para lá e continuar a minha vida e tal aqui na região metropolitana. Com o passar do tempo, eu viajava muito, startando equipamentos, na programação mesmo de equipamentos, de máquinas. Tu era bem técnico, então, né? Parte técnica na veia. Exato. Até hoje, assim, eu tenho que me segurar um pouco, porque eu estou em outra função, com outras responsabilidades, mas eu sou apaixonado pela área técnica e amo de coração. Então, teve um momento da minha carreira que eu viajava muito. E eu recebi um outro conselho muito importante, na verdade foi um bate-papo que eu entendo como um conselho, que fez eu abrir os olhos. Cristiano, tu conhece muito tecnicamente, porém, tu não tem o diploma, que é muito importante. Então, eu pensei numa estratégia para que eu conseguisse cursar engenharia, porque eu não conseguia conciliar. Então, talvez algumas coisas acontecem, né, de Deus nos direciona o caminho e tal. Eu recebi uma oportunidade numa multinacional que eu me tornei um especialista de outra multinacional dentro dessa empresa, que foi um divisor de águas na minha carreira, e com isso era um pré-requisito eu cursar engenharia. Então eu cursei engenharia, me formei e me desenvolvi muito dentro dessa empresa. Ali eu tive acesso a outras multinacionais, a outros processos e assim por diante. Então, me tornando uma referência dentro dessa empresa, mas também como um consultor quando uma empresa, algumas aqui na nossa região, as maiores, precisavam desenvolver um projeto. Eles me procuravam, Cristiano, qual que é a tua opinião sobre isso? Qual o caminho que a gente deve seguir e assim por diante? Então,
foi muito importante para mim, para minha formação, e a gente está aqui conversando um pouco. E eu acho bacana quando tu trazes, né, a gente fala aqui muito sobre transição de carreira, né, bons profissionais aqui no mercado também, bons empreendedores, enfim. E sempre vem essa coisa da gente ter, às vezes, mentores, né, pessoas que possam nos aconselhar, né, nesse direcionamento. Né? Perfeito. Eu tenho muitas pessoas queridas que eu falo o tempo todo, quando eu tenho a oportunidade de dizer, olha, foi muito importante na minha carreira, porque aquele conselho que tu me deu, eu levo até hoje e eu tenho isso no meu coração. Então, tu comentaste um ponto muito importante. Tu é muito técnico. E realmente, eu fui muito técnico, ainda sou, mas eu soube redirecionar a minha carreira. Nessa empresa, nessa multinacional que eu comentei, o gerente aqui do Sul, ele, em determinado momento, ele me pontuou, Cristiano, tu tá bem nessa linha técnica, mas se tu direcionar a tua carreira para o comercial, tu vai se tornar um profissional ainda mais completo. Com certeza. Porque tu tem a vivência da questão técnica. E aí tu vai ter uma outra vivência que é o comercial, que é onde tu une os dois. Sem dúvida. Profissionais raros. Com certeza. Então foi nessa linha. Não, e hoje assim, as empresas, elas são pessoas fazendo produtos para outras pessoas, né? Então, saber se relacionar, saber entender, né? Como é que é a parte comercial, né? Eu acho que a gente tem que ser curioso quando a gente está dentro de uma organização, né? Para querer aprender outras áreas também, né? Mas, Cris, olha só, pensando aqui na tua trajetória de tecnologia, né? Tu falou muito ali sobre 4.0. O que é essa indústria 4.0? Conta pra gente um pouquinho. Perfeito. Quando alguns especialistas, eles precisavam direcionar as fases que aconteceram com as indústrias. Quando a gente pensa na evolução industrial, a gente tem um primeiro momento onde os equipamentos e tal, especialmente os mais pesados, eram feitos por algumas máquinas, a vapor, por exemplo, e o restante do trabalho todo braçal, todo manual. Depois a gente teve um outro momento, onde é que a gente começou, que seria a segunda revolução, onde a gente começou a ter linhas contínuas para a fabricação. Então eu não tinha setores, eu comecei a ter linhas produtivas, mas ainda muito manual. Depois a gente teve a terceira revolução, que é onde a gente começou a entrar com tecnologia. Aí a necessidade da produção mundial exigiu com que as empresas começassem a criar dispositivos cada vez mais automáticos para que o processo fosse repetitivo, ele fosse preciso. Então, nessa terceira revolução, a gente começa a ter robótica, que são os robôs, os PLCs, os computadores que a gente utiliza dentro do processo, calculando receitas, analisando qualidade e assim por diante. Então, a terceira revolução é isso. Quando a gente fala da quarta revolução, que surgiu da Alemanha e tal, eles olharam para o cenário mundial. Muita tecnologia está vindo. Essa tecnologia é 100% compatível com a terceira revolução? Não, isso aqui vai ser disruptivo. Isso que está vindo é totalmente acima do que a gente está falando aqui. Então, vamos tratar isso como uma Revolução 4.0, para que as empresas, quando elas comecem a implementar essas tecnologias, elas recebam, entre aspas, um selo. Eu sou Indústria 4.0. E daí aqui uma curiosidade. Será que já temos uma Indústria 5.0? O que seria a Indústria 5.0? Lançou-se esse conceito também, porém não foi aderido ao mercado e tal mundial. Por quê? Porque as empresas precisam se adequar ao 3.0 ainda, muitas delas não estão adequadas, depois ao 4.0 e daí ao 5. Então essa transição, essa velocidade na transição fez com que o pessoal não falasse mais tanto da 5.0 e focasse na 4.0
e na 3, que é o básico. Sim, com certeza, né? E é uma confusão, né? Quando a gente estava falando antes nos bastidores aqui, né? É uma confusão de conceitos, né? As empresas ainda não sabem aonde elas realmente estão. Mas o importante de tudo isso, e para quem está nos ouvindo, né? É que a gente está evoluindo, né? Isso é muito importante. A inovação, ela está acontecendo, né? Por mais que a gente pense que não, né? Porque são pequenos detalhes dentro desse processo todo organizacional que está acontecendo e é fato, né? Mas, ao mesmo tempo, né, tu contaste também que tu vieste de uma viagem internacional, né, na China, que a empresa onde tu trabalha hoje, ela tem também um polo lá. Queria que tu contasse para nós, assim, desse mercado hoje, como é que tá? Tem diferença lá, tem diferença aqui? Conta um pouquinho para nós do contexto. Tá, eu vou começar contando um pouco como que eu fui parar lá. Na empresa que eu estou, a gente estruturou um time técnico para fazer atendimentos à indústria com essa visão tecnológica, técnica. Então, por exemplo, o proprietário dessa empresa, ele tem muitas empresas, já está no ramo há mais de 35 anos. Então, ter uma divisão para a área industrial com essa visão técnica, tecnológica e tudo mais, era um projeto de vida dele, e isso que a gente está tocando. E o que acontece? A oportunidade de eu ir à China foi para homologar fornecedores de lá, para oportunidades que existem aqui no Brasil, porém o nosso time de lá tinha uma certa dificuldade em conseguir reunir todas as informações. Então eu fui para lá para participar de algumas feiras e participei também de algumas visitas a fabricantes. Então, tem N situações aqui, com certeza a gente poderia falar por bastante tempo, mas, por exemplo, eu visitei fabricantes de robôs, onde eu vi robô produzindo robô, com pouquíssimas pessoas no processo produtivo. A primeira fábrica de motores e inversores 100% autônomas. Para mim que adora tecnologia e sempre como visão de engenheiro fica pensando como é feito, o porquê e tal, é magnífico. Então, cultural, a China ela tem uma visão diferente do que aqui. Então, esse é um ponto bem diferente. Eles trabalham pra caramba, aprenderam com o processo de empresas do exterior indo para lá produzir. Hoje eles já estão gerando tecnologia e também existem muitos incentivos lá. Fiscais do governo também, né? Ou não? Isso, lá sim, para desenvolver tecnologias. Sim. Eu vou citar uma aqui que é mais simples e mais compreensível para todos, que são os veículos elétricos. Isso, ou os populares, de luxo, ônibus e trem e assim por diante. O que acontece? Existem muitos incentivos lá para que as pessoas comprem carros elétricos. Com isso, os carros a combustão estão em desuso, né? Lógico que isso é uma transição, mas isso eu vi lá. Cidades praticamente só com veículos elétricos. Sim. Então, e é uma cadeia. Então, o pessoal que fornece os carregadores, estacionamentos, por exemplo, eu tive a oportunidade de ver, com troca de bateria. Então, o carro de uma determinada fabricante, ele escolhe qual estacionamento que ele quer trocar a bateria, realmente seria uma recarga. Ele entra no estacionamento e o próprio carro se estaciona, retira a bateria, guarda, confere se está tudo certo, não tem nenhuma avaria, instala um novo e em menos de 7 minutos, de 5 a 7 minutos, o carro já está liberado com 100% da bateria. Uau! Não, isso é fascinante, né? A gente não acredita que isso possa ser possível ainda, né? Mas no Brasil vai chegar. Calma aí que vai estar vindo. Exatamente. E também nessa linha dos carros, os carros autônomos, que lá também já é uma realidade. Nas experiências que eu tive lá, eu tinha uma expectativa. Eu vou entrar num carro autônomo, ele vai ser todo cuidadoso, ele vai andar devagarinho e tal. E me surpreendeu, porque o carro, por exemplo, todo tecnológico e tal, a direção era blindada e tal. E o que acontece? Ele chegou a fazer ultrapassagens e tal, então foi uma experiência bem bacana.
Que legal, que legal. É um mundo fascinante, né? Quando a gente sai, às vezes, do nosso ambiente, né? Isso é até uma dica aqui para a audiência, né? O quanto é importante, né, a gente conhecer outros espaços, outras culturas, né? Outras formas de enxergar esses contextos, né? A gente vive ainda no Brasil, a gente recebe muita coisa de fora, né? Mas eu sei que tem muita gente fazendo aqui, inclusive a tua empresa, né? A empresa que tu trabalha, né? Ela vem se desenvolvendo e quer também trazer essa parte muito forte aqui da tecnologia e se destacar, né? Como uma indústria 4.0. Eu brinco com o meu time e com os outros colegas que empresas de importação existem várias, e daí defendendo um pouco o nosso posicionamento, mas nós nos posicionamos realmente como um consultor. A gente vai além da venda de um código, por exemplo, de uma máquina que o cliente necessita. A gente entende a necessidade dele e muitas vezes a gente entrega pelo mesmo preço ou talvez um pouquinho mais, mas um projeto muito mais tecnológico, uma produção muito maior. Então, a gente começou a falar um pouquinho aqui sobre a indústria 4.0. É muito importante entender que a indústria 4.0 se baseia em dados. Sim. Né? Os bastidores aqui a gente estava falando, tá, mas é robô? Não, é software. Então eu preciso ter muitos sensores em campo, mas é análise de dados, uma IA projetando o momento de quebra, por exemplo, de um determinado equipamento e tudo mais, que vai me gerar a economia, a competitividade e assim por diante. Então, esse é um principal ponto que a gente trabalha, por exemplo, com um empresário aqui. Qual que é a intenção? Quais que são os seus problemas? E daí a gente entende, existe essa tecnologia, a gente pode implementar esse tipo de solução e assim por diante. Sim. A gente tem bastante... E Cris, uma curiosidade, assim, tu tá sempre nessa área, assim, né? Como é que tá no Brasil isso, assim? Tem algum estado que está mais destacado dentro dessas tecnologias, está investindo mais nessa parte ou não? Queria que tu contasse, assim, um case teu aí, se tu já passou por alguma coisa assim, uau, não sabia que aqui no Brasil acontecia isso. Tá. Aproximadamente há 4 ou 5 anos atrás, eu tive a oportunidade de visitar a primeira fábrica automotiva denominada como Indústria 4.0. A primeira fábrica automotiva 4.0. Isso aonde? No aqui? Pernambuco. Em Pernambuco. Isso. Então, lá foi uma experiência muito legal, porque lá eu via na prática alguns conceitos que a gente, quando pesquisa em Indústria 4.0, a gente vê muitos robôs e tal, eu vi muita tecnologia. Mas no conceito da indústria 4.0, o que é? É ter flexibilidade do comprador, eu como comprador, personalizar uma parte do meu carro, por exemplo, e isso dentro de uma produção que são feitos milhares de carros por dia, conseguir colocar o meu nome, por exemplo, no meu banco, no meu carro, na vez quando ele chegar no banco e assim por diante. Então, essa conectividade nesse nível que é a indústria 4.0. Então, quando eu estive lá, eu vi exemplos como esse. Carros de diferentes cores sendo produzidos, diferentes versões em uma mesma linha. Que para algumas outras montadoras ainda não é possível ou com uma certa restrição. Beleza. Curiosidade aqui, mais uma curiosidade da Eliane. Coreia, China, tem diferença? O que cada um, assim, pontos divergentes ou importantes que tu queira comentar sobre cada cultura? Então, lá são países, cada um no seu mundo. E assim, cada um na sua, realmente, porque ali tem uma questão política muito antiga. Tem Hong Kong, por exemplo, que fica do lado, é uma ilha que tem uma ponte, né, entre a China e Hong Kong, que é totalmente diferente. Sim. E assim, vocês aqui e eu aqui. A curiosidade, para um chinês entrar em Hong Kong com o seu veículo, ele tem que ter a placa daquele país. Então, eu cheguei a ver carros lá com 3 placas, por questão cultural, política e assim por diante. Mas hoje a China é a principal potência de
importação aqui para o Brasil, por exemplo, mas exportação para o mundo inteiro. Mas tem insumos, por exemplo, que vêm da Coreia e tal. Cada país tem as suas particularidades, seus incentivos para ganhar seu espaço. Com certeza, né? E aqui no Brasil a gente vê muito, né, os carros vindo para cá, né, principalmente os coreanos, chegando assim com uma potência grande, né? Eu tenho sentido assim do ano passado para cá, assim, estão chegando com força também, né? Existe aquela lei, quem chega primeiro bebe água fresca. Então, a gente vê várias montadoras investindo muito no Brasil, porque sabem do potencial que tem aqui. Então, lógico que a gente precisa de incentivos políticos também, como eu citei o exemplo da China, mas isso pode acelerar esse incentivo. Então, veremos os próximos passos, mas eu vejo como um movimento muito positivo, porque nós, como consumidores, a gente ganha muito com isso. Com certeza. Eu tô louca para que chegue mais inovação aqui no nosso Brasil, né? Mas, Cris, olha só, já estamos praticamente aí no final do programa, né? Com alguns minutos ainda. E nós temos o nosso quadro Livro Inspirador. E hoje, gente, olha só, eu trouxe para vocês um livro bem bacana, Liderança Integral, a Evolução do Ser Humano e das Organizações, que eu queria deixar para vocês aqui como dica do dia, né? A gente falou bastante aqui sobre tecnologia, indústria 4.0, robôs e tudo mais, né? Mas sempre existe um chamado nosso, né? Como empreendedor, empreendedora, como pessoa, de buscar essa integração de tudo, né? A gente precisa olhar para o ser humano também dentro desse processo. Então, fica aqui a dica para vocês, né? E eu queria te ouvir, Cris, o que tu trouxe para nós aqui de indicações para a audiência? Perfeito. Eu vou trazer um livro que, para mim, eu me identifico muito com esse livro aqui. Desculpa. Como eu comentei um pouco da minha trajetória, eu tive bons conselheiros e eu soube ouvir. E alguns desses conselhos me direcionaram para um caminho totalmente diferente. Então, esse livro que eu estou trazendo aqui é do Flávio Augusto, Ponto de Inflexão. Que o que ele traz? É aquele frio na barriga quando tu tá para fazer algo que tu não conhece. Então, tu tem dois caminhos. Ou continuar no conforto que tu já tem, com o conhecimento que tu tem e tudo mais, ou novo, que vai te gerar um desconforto. E, normalmente, quando tu vai pro desconforto, tu aprende mais, tu cresce e tu se torna uma pessoa ainda mais experiente, né? E o foco também sempre é ser melhor, mas sempre cresce. Esse que é o foco que traz aqui, ele traz a história dele e com vários momentos desses que ele teve que ir em algumas situações pro tudo ou nada, e ainda bem que ele foi pro tudo ou nada, porque senão ele talvez não teria o que tem e toda a trajetória de sucesso que ele teve. Que bacana, né? E é muito importante, né, a gente ter essa noção, né, essa consciência de que realmente, por meio, às vezes, dos problemas que a gente tem no dia a dia, das limitações, é ali que está a chave para a gente dar um salto, às vezes, na nossa carreira, às vezes é olhar para aquela limitação e tentar minimizá-la, né? A gente vai conversando com essas coisas que, para nós, às vezes, muitas pessoas deixam de lado, né? Mas eu sinto que é ali que a gente vai crescer, que a gente vai se tornar um profissional melhor, né? Exato. Cris, eu queria que tu deixasse uma mensagem assim final para as pessoas, enfim, desse futuro, da tua trajetória, né? E contar um pouquinho aí sobre se tu teve realmente alguma limitação, o que te pegou em algum momento, né? Que tu pudesse dizer para as pessoas talvez não fazerem, né? E tentarem seguir um caminho aí mais leve. Tá. Bom, o meu recado e pontuando isso também é o seguinte: hoje a gente vive um mundo onde a gente tem acesso a tudo e muito rápido. Aos profissionais que estão nascendo nesse momento, que tem aquela incerteza para onde que eu vou e tudo mais, por essa facilidade, não tem algo que os mais antigos, e eu tive muito isso, de ter que correr atrás. Então, se fosse deixar uma mensagem aqui, que é o que eu vou falar, pontuando para esse público. Sim. Busque bons conselhos. Ouça as pessoas mais velhas.
direcione a sua carreira, talvez num determinado momento eu vou ter que trabalhar até mais tarde, eu vou ter que trabalhar na madrugada, eu vou ter que me dedicar mais para estudar algo que eu não tenho. Buscar no chat GPT é muito fácil, mas adquirir aquela experiência, aquele know-how, demanda de repetição. Então, o meu recado é esse: estude, busque bons conselhos e ouça. É verdade. Eu acho que é muito legal, né? E eu, assim, trabalho muito com os empreendedores e empreendedoras, né? E eu ouço muito, né, dessa necessidade desses talentos, né? Que a gente, aqui no Brasil, às vezes, ainda acabam indo para o exterior, né? Principalmente dentro da tua área, né? De tecnologia, inovação e tudo mais, né? Mas se a gente se coloca num lugar, né? De ser um profissional mais completo, né? Olhar para essas outras áreas, a gente vai se diferenciar mesmo no dia a dia, né? E não tem... É trabalho, gente, assim... Quando a gente pensa em ter uma carreira de sucesso, e aí o sucesso para cada um é diferente, né? Para mim é de um jeito, para ti é outra visão, mas a gente busca correr atrás de um sonho, né? A gente correndo atrás de um sonho, mas precisa esse exercício, essa transpiração muitas vezes, né? A gente busca inspiração, mas tem a transpiração forte também, né? E felizmente a gente vive num país cheio de oportunidades. E quando a gente olha para o futuro, dentro de todo o contexto que a gente conversou hoje aqui, eu só vejo oportunidades para todos os lados. Para a área técnica, para a área produtiva. Tem conceitos que nem foram implementados ainda, que vão demandar de conhecimento de pessoas para manter, para criar, para integrar diferentes tecnologias. Então, tem muita oportunidade. Basta as pessoas se desenvolverem para isso. Exato. Estar aberto, né? Uma mentalidade mais aberta, ela vai te dar condição de aprender mais, com certeza, né? Esses dias eu estava falando com um colega e a gente estava conversando, né, sobre a questão de hoje as pessoas querem falar muito e ouvir pouco, muitas vezes, né? Então, assim, façam uma tentativa essa semana para quem está nos ouvindo, né? Falar menos e ouvir mais, né? Ouvir, porque aquilo ali vai te nutrir com coisas muito interessantes e vai dar muitos insights positivos, né, Cris? Perfeito. Isso é difícil, para muitas pessoas é difícil, mas realmente, aí está uma das chaves. É verdade. É um excelente conselho. É verdade, é verdade. Cris, eu queria que tu deixasse as tuas redes sociais, a gente falou muito aqui de conexões, né, de estar sempre conversando com outras pessoas. Perfeito. Se alguém quiser conversar com o Cris, como é que faz? Pode me procurar no LinkedIn, Cristiano Sidegum, é bem fácil, único, e vai conseguir com certeza falar comigo. Tranquilo. E tem o Instagram também, né? Que as pessoas podem ter um lado pessoal também, né? Porque é bacana. Isso também é Cristiano Sidegum. Maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigada, Cris, pela tua trajetória, por compartilhar aqui com a gente, né? Tudo que tu viveste, né? E agradecemos aí, sucesso, vida longa aos teus projetos. Agradeço às pessoas que estão nos ouvindo também aqui. Já convido para quem quiser entrar aqui no nosso grupo de WhatsApp, que eu vou deixar aqui do lado o QR Code, né? E ali a gente vai trocar, vai se aproximar mais, né? Pode indicar pessoas para entrevistas, você vai ver os livros que as pessoas os convidados estão entregando aqui para gente. Então, é um espaço aí bacana para a gente se conhecer mais, né? E já convido vocês para estarem na próxima semana com mais um episódio sensacional do programa As Pessoas Inspiram, tá bom? Uma excelente semana e até breve!